É melhor ter paz do que ter razão. Esse é um tema muito interessante porque as pessoas não tocam muito nesse assunto, mas é algo que com a prática, não só clínica, mas a minha vida pessoal também, eu percebi que conforme a gente vai amadurecendo, né, vão surgindo questões muito interessantes fruto desse amadurecimento. E uma delas é isso. Quando eu digo amadurecer, não é envelhecer, tá? Não tem a ver com idade, números. Tem a ver com emocional. Maturidade emocional. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mais profundamente. Mas essa é uma das questões que surgem, né? Dentro do contexto do amadurecimento emocional, né? As pessoas, elas buscam muito defender seu ponto de vista. Buscam muito querer ter razão dentro da sua vida. E você vai ver aqui comigo hoje que não é necessário que você tenha razão o tempo inteiro. Contra-intuitivo, né? Pode parecer que não tem muito sentido, mas acompanha comigo que você vai entender isso que eu estou te pontuando, você vai entender isso que eu estou te trazendo. E você vai conseguir acompanhar o raciocínio, porque eu destrinchei ele bonitinho aqui para que você entenda. Porque é de fato, uma questão que merece ser pensada, merece ser aplicada na sua vida, porque eu vim com promessa de 2022 de trazer coisas que você possa sair daqui do meu Instagram, aplicando na tua vida para que ela seja instantaneamente melhor. Então vamos lá? Vamos começar, né? Então o tema é, às vezes eu vou dar uma cutucada aqui porque o Covid deixou meu ouvido horrível, meu ouvido. Vou no médico essa semana para ver o que dá para ser feito. E ainda tô inchado, né? Quem me acompanha sabe, mas vamos lá. É melhor ter paz do que ter razão, né? É preciso muito amadurecimento emocional para entender essa frase, porque se você pegar adolescentes, por exemplo, acabei de lembrar um exemplo ótimo de quando eu tinha uma loja no shopping. Estava conversando com uma menina, ela era bem novinha na época, ela devia ter os seus 17, 18 anos. A gente estava trocando uma ideia, conversando e tal, e ela falou, e eu falei, não é bem assim. Ou eu falei, não é assim, alguma coisa. Nossa, essa mulher ficou brava. Como não é assim? Calma, a gente está conversando, né? Pontos de vista. Mas por que eu lembrei dela agora? Justamente para mostrar, né? Ela fala, como é que é assim, não é assim? Como você vai dizer que eu não tô certa? Não, né? E não interessa se ela estava certa ou não, nem lembro qual que era o assunto. Mas é interessante esse gancho que eu lembrei agora para que você pense como só ao falar não, você está errada, não é assim, não, a pessoa fica desnorteada, sai dela. E não precisa ser desse jeito. Você vai entender, né? A partir de certo ponto você começa a se perguntar por que você briga tanto pelo seu ponto de vista do amadurecimento emocional. A partir de certo ponto você fala, putz, mas pra que eu brigo tanto? Pra que eu quero estar certo, né? Pra quê? Não faz sentido assim dentro de discussões banais do dia a dia, né? De conversas banais do dia a dia. Eu querer provar que eu tô certo o tempo inteiro. Eu querer que as pessoas engulam a minha verdade como verdade absoluta. A tua verdade, ela não precisa ser verdade absoluta para todos. A tua verdade, entenda, não precisa ser verdade absoluta nem para você mesmo. Porque sinal de inteligência e de amadurecimento é você mudar de ideia. O resultado do processo desse amadurecimento, o resultado do processo de você parar, refletir, voltar atrás e falar, não. E as pessoas têm muito problema, não é o tema da live hoje, mas as pessoas têm muito problema em admitir que certo ponto não estavam certas. Em admitir que certo ponto elas se equivocaram. Desculpa. Admitir que em certo ponto elas se equivocaram e mudaram de ideia. Tá tudo bem, né? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso no meu YouTube, que é o envelhecer engessado. Você não precisa se agarrar a ideias e ser fiel a elas pro resto da vida. Não.
Porque conforme você vai envelhecendo, conforme você vai melhor dizendo, conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo que a vida muda. Talvez essa verdade que, certo ponto, foi muito verdade de fato para você, você chegue e perceba que a partir de certo ponto da sua vida ela já não é mais verdade, está tudo bem. Ou você entende que outrora você realmente estava equivocado e defendeu aquele ponto de vista porque não tinha conhecimento, não tinha maturidade, ou sei lá o quê. Ou que não, foi uma verdade que foi verdadeira de fato durante certo tempo da tua vida e que hoje ela já não é mais. E não tem problema nenhum. Nenhum. Mude de ideia quando precisar, porque o mudar de ideia é sinal de maturidade, tanto cognitiva, tanto da inteligência, quanto emocional também, né? E você começa a se questionar o que isso vai mudar na tua vida. Tanto você defender uma ideia, defender uma posição para você mesmo, quanto você defender isso para os outros, né? Esses eternos debates políticos, eu nunca entro numa conversa de política, nunca vai me ver uma conversa sobre política, nunca, porque não leva a nada. Ah, mas tem que discutir, eu concordo, mas não sou eu que tenho que discutir. O que eu vou discutir com meu cunhado, com meu pai ou com amigos, de que vai adiantar, de que vai mudar? Quer dizer que você não precisa? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eu tomo essa posição de que não adianta. Isso tem que ser discutido, mas tem que ser discutido pelas pessoas certas. E as pessoas certas provavelmente nem lá estão. Então, foi só um exemplo essa questão da política. Mas por que, né, que você vai defender uma ideia para você mesma, vai se agarrar a ela, ou você vai ficar defendendo ela para o outro? Você começa a se perguntar no que isso vai mudar a minha vida, né? E o problema é que não é fácil romper essa barreira. Não é fácil. Porque além além do amadurecimento emocional que necessita para romper essa barreira, é necessário que você se dispa, que você fique pelado, que você tire, se afaste da sua vaidade intelectual. Porque de alguma forma a gente acha que defender o que a gente pensa, de mostrar os dentes, brigar, tem a ver com permanecer sendo inteligente ou se provar mais inteligente que o outro. E de verdade não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Então você precisa se despir dessa vaidade intelectual para que você consiga começar a ter paz e deixar de ter razão. Mas por que você quer que eu deixe de ter razão? Eu não quero que você deixe de ter razão. Eu quero que você entenda que não é necessário que você tenha razão em tudo na tua vida. Não é necessário que você tenha razão em, acho que nem metade do que você está vivendo. Se a gente coloca dentro de um contexto entre ansiedade e felicidade, que é o que eu trabalho aqui, é muito melhor ter paz do que ter razão. Porque a razão, você tá certo em algo e provar para o mundo, não vai te mudar absolutamente nada. Então, vamos continuar. Então você precisa se despir dessa vaidade intelectual e você precisa também ter um amadurecimento emocional. Isso é processo de estudo, isso é processo de você observar tudo o contexto à sua volta, isso é resultado do processo também de você se permitir e escolher viver tanto um quanto o outro, tá? E esse é o ponto mais difícil. Na live hoje a gente vai entender como e quando é melhor você ceder e ignorar, né? Quando é melhor o seu ponto de vista. Quando é melhor você ceder e deixar que o outro pense que está certo. E é exatamente isso que eu estou falando. Deixe que está certo. Quando é melhor você defender, né? Quando é importante você defender o seu ponto de vista. Agora me veio na cabeça, que também não está aqui, um exemplo muito interessante do meu filho, né? Meu filho está estudando numa escola nova, então ele está conhecendo novos amiguinhos.
E aí, olha que interessante. Ele tinha problemas na escola antiga dele, problemas que ele talvez, pela idade, não saiba expressar através de palavras, mas era nítido, né? Que ele amava ir para a escola e depois de certo ponto ele passou a não gostar de ir para a escola. Ele sempre reclamava, mas ele não sabia expressar o que estava sentindo. 6 anos de idade. E aí agora nessa nova escola ele está extremamente feliz, né? Ele pede para ficar o dia inteiro na escola, porque ele tem essa possibilidade de ficar integral. Ele quer ficar na escola. E aí você começa a observar, né? E ver que até certo ponto é sim uma restrição da própria criança, da maturidade emocional dela e intelectual, né? Cognitiva também, dela conseguir se defender, expressar seu ponto de vista, falar, se posicionar, e até onde é do ambiente em si, né? Ele reclamava muito dos amiguinhos da escola antiga. E aí, ele chega nessa nova escola, né? Foi semana passada a primeira semana, essa semana é a segunda semana, hoje começou o período integral. E aí, no final da semana passada, ele reclamou, né, de uma amiguinha específica. Ele falou que ela reclama muito, que manda eles calarem a boca, manda todos os meninos calarem a boca, porque antes da aula eles podem conversar. É a explicação do meu filho, né? Ela reclama que a gente fala muito, mas é o único momento que a gente tem para conversar, porque quando a professora começa a aula a gente tem que ficar quieto. E ela não gosta que a gente fale, a menina. Ela manda a gente ficar quieto, manda a gente calar a boca. E ele estava incomodado com isso. E qual foi o ensinamento, a lição que eu dei pro meu filho? E a mãe dele concordou, que com gente chata você concorda e ignora. Você fala, verdade, tá legal, tá ok. Ignora. Continua fazendo o que você acha que é. Porque assim, o contexto que ele me traz, que é uma conversa entre amigos antes da aula, não está atrapalhando ninguém. Ela que deve estar com algum problema, ou realmente é chata, e não gosta de barulho. Então, que eu falei pra ele, e isso serve pra vocês também, gente chata, gente ignorante, gente que se acha dona da verdade, qualquer outro tipo de gente assim, você ignora, não, você concorda e ignora. É assim que funciona. Você vai ver que você se livrar, né, da obrigação de se provar certo o tempo inteiro, você se livrar dessa obrigação de ficar se provando certo. Grazi, você tá aqui de novo. Que legal. Você se livrar dessa obrigação de estar certo o tempo inteiro, ou de ficar agradando as pessoas, te dá muita paz, te traz muita harmonia, te traz muito mais facilidade em ser feliz. E reduz drasticamente o nível de ansiedade, porque você para de querer. Ele vai chegar lá. Esse exemplo dele é muito interessante e serve para vocês também. Gente chata, ignorante, você concorda e ignora. Leva pra vida, tá? O que a gente vai pensar hoje de como utilizar isso, esse conteúdo ao teu favor? Pensa comigo. Você está discutindo com um terraplanista ou um antivacina, por exemplo, né? Onde essa conversa vai te levar? Para e pensa um pouquinho. Que diferença faz você provar para X pessoa que a Terra não é plana, que a Terra é redonda? O que vai mudar na tua vida? Sim, verdade, a Terra é redonda, a Terra não é plana. Todo mundo sabe disso, com exceção de algumas poucas pessoas dentro desse movimento dos terraplanistas, que tem tomado sim uma proporção hoje um pouco maior. Mas no final das contas, o que muda a tua vida se a Terra é plana ou redonda? Se a gente for falar de física, talvez interferisse sim dentro do contexto do mundo, mas não estamos falando de física, a gente está falando da tua vida, do teu eu, e de como ser feliz. Além dessa questão do o que interfere na tua vida, se a Terra é plana ou não, o que interfere na tua vida, provar para o outro que ele está errado, que a Terra não é plana, que a Terra é plana e não redonda, não dá em nada. Tal como os antivacina, você não consegue convencê-los de que tomar a vacina é importante
não só dentro de um contexto, não só dentro de um contexto pessoal, né, que você se defende do bendito do vírus, você ensina o teu corpo a se defender do vírus, tal como dentro de um contexto social, onde que quando uma grande massa da população está vacinada, cria-se imunidade ao vírus. Está aí o sarampo, está aí a rubéola, está aí a varíola, para provar isso. Entende? Então, assim, mas no final das contas, se o cara está obstinado a ser antivacina, não é porque ele é a favor ou contra a vacina, não é porque ele é bolsonarista, terraplanista, não. Ele quer uma posição de destaque. E qual a posição de destaque hoje? É esse movimento antivacina. Poucas pessoas, com algumas exceções, têm sim ali um argumento ou outro que elas acham válido, mas que cientificamente não são. Mas a grande maioria é isso. Mas eu não estou aqui para falar sobre vacina ou antivacina, eu estou aqui para falar que o que vai mudar na tua vida, você perder tempo, ativo mais precioso, já falei disso, tempo, convencendo aquela pessoa se vai ou não vai ser legal, se é importante ou não é importante tomar vacina, se vai matar, virar jacaré, salvar vidas. No final da conta não muda nada dentro do contexto da sua felicidade, da sua ansiedade. Espero que vocês estejam entendendo aí, outro exemplo. No relacionamento, né? A gente, no começo, talvez ceda muito, mas depois, com o tempo, as pessoas dentro de um relacionamento, elas têm... elas querem que o outro concorde com elas. Dentro de um relacionamento, seja namoro, seja casamento, as pessoas querem que o outro concorde, sem perceber, talvez essa pessoa seja você, que quer que o outro concorde com o teu ponto de vista o tempo inteiro, e talvez sem perceber, seja o outro, né? Sem que ele mesmo perceba, sem que ela mesmo perceba, a outra pessoa é quem está dentro dessa classificação de querer que concorde, ou às vezes os dois. A questão aqui é, o que muda? Sendo que dentro se a gente pensar ali no dia a dia de um casal, a maior parte das coisas, né, não é de fato assim, não vai mudar a vida do casal. Ah, vamos comprar tal coisa, tá, né, vai investir um dinheiro maior ali, então legal, aí sim, tem que conversar. E um expor o seu ponto de vista e chegar num senso comum, porque são um casal, né? Mas se você pegar e ver as coisas ali do dia a dia, não vai fazer diferença na vida do casal se é mais legal preto ou vermelho, se é isso ou aquilo. Cheguem a um consenso, mas se ficar defendendo e querer que o outro concorde, só vai desgastar a relação, de verdade, só vai desgastar a relação, né? Sabe o que é legal? Eu já cruzei com pessoas totalmente leigas, e que queriam pôr o seu ponto de vista delas para mim a respeito da psicologia, né? Pessoas que não fizeram uma graduação, não estou falando que não fizeram uma graduação em psicologia, não fizeram uma graduação, terminaram ali o ensino médio há muito tempo. Não que isso garanta inteligência, você ter uma graduação, não garante, tá? Tem muita gente graduada burra, e tem muita gente que não é graduada que é gênio. Tá aí Steve Jobs, por exemplo, para provar. Tá aí o dono da Microsoft, Bill Gates, e tantos outros. Silvio Santos. A questão aqui é, o cara veio trocar uma ideia comigo e provar que ele estava certo e eu estava errado a respeito da consciência humana. Que consciência para ele era ser, algo do gênero. Eu não lembro muito bem qual era o ponto de vista dele, porque não fazia nenhum sentido. Ao ponto de que eu explicava para ele que consciência não é apenas o ser, o pensar, o estar. A consciência é algo muito mais complexo e profundo. A consciência exige pelo menos dois eus, né? Existe o eu que é e vive, e existe o eu que sabe que é. Existe isso que nos torna homo sapiens, o homem que sabe que sabe.
Então existe o eu que sabe e existe o eu que sabe que sabe. É o eu que está te observando, não é sobre consciência, senão ficaria muito complexa essa live, não é isso. Mas e ele, de uma forma muito simplista, colocava o que é consciência. Eu explicando para ele ali, não é isso, nananana. Então, aí ele falava, então, mas é tal coisa então. Não é. É nananana. Então, é tal coisa. Não, cara, não é tal coisa. É X, Y. E ficamos ali. Até o momento que eu parei e analisei, o que eu ficar aqui tentando explicar para ele o que é a consciência vai fazer diferença na minha vida ou na dele? Primeiro, ele não vai usar isso para nada na vida dele. Ele estar certo ou errado sobre o que é a consciência humana não vai alterar em absolutamente nada a vida dele, a não ser passar vergonha nessa conversa agora. Porque ele nem sabe o que está passando. E segundo, a segunda questão é o que vai mudar a minha vida? Nada. Então, para que ele desgastar e fazer ele tentar mudar de ideia se não vai mudar absolutamente nada? Não faz sentido. Se não faz sentido, é melhor não fazer. Vamos lá. Eu sempre gosto de poupar sobre o que a gente não vai falar, sobre o que a gente não fala, né? E que nessa live aqui, ela não é um manual, né? Essa live, os meus conteúdos não são manuais de faça de certo, faça seja feliz, mas é para que a gente pense junto, né? Em como viver melhor. Sem receitas prontas de como viver melhor, mas com uma metodologia científica te falando, olha, vou fazer desse jeito, se você pensar assim, o negócio funciona assim, assim, assado, e se você fizer desse jeito, se você praticar tal coisa, e quando persistir, vai dar certo, vai ser feliz, vai viver melhor. É isso que eu trago, tá? É como, a gente fala também sobre como tomar melhores decisões, mas sem um passo a passo de tome melhores decisões dessa forma, daquela, não. Né? Eu ensino você a ser mais efetiva para você ter uma vida leve e feliz. Você tem que tomar decisões e saber tomar por conta. Não abrir um livro ou assistir um vídeo e falar, o Mike falou tal coisa. Não, eu te ensino a ser efetiva dentro das suas tomadas de decisões. E aqui a gente fala muito também como ser feliz, como escolher ser feliz, mas sem nenhum tipo de promessa infalível, né? Mas porém com toda honestidade te guiando num novo estado de plenitude, paz e consciência. Parece até místico, mas não é. Sempre embasado em ciência. Então assim, o que eu estou falando? Eu estou falando que aqui é para você aprender como viver melhor, como tomar as suas melhores decisões e como escolher ser feliz. E o intuito desse conteúdo, tudo que eu trago, a proposta, é trazer novas ideias que te façam encarar tudo de um modo melhor, de um modo diferente, de um modo que seja de fato efetivo, gostoso, prazeroso e te leve aonde você quer ir. Não só nas suas conquistas que você estipula enquanto metas para a sua vida, mas também para aquilo que é de dentro, para aquilo que é emocional, para aquilo que é intrínseco, variar ali se seus comportamentos são de fato congruentes, né? Algo que eu trabalho muito em terapia é a congruência do comportamento. O que é congruente, mas que palavra difícil? É ver se o seu comportamento está de acordo, caminhando para onde você quer chegar. É isso que a gente faz aqui, é isso que a gente traz para vocês, que de alguma forma vai de verdade se aplicar o que eu estou falando, se aplicar o que eu estou trazendo, se consumir esse conteúdo com voracidade, com gosto, vai mudar, vai melhorar muito, né? E vai trazer eficácia para suas atitudes, trazer leveza para corpo e mente, para que você possa viver uma vida melhor, para que você possa viver a vida que você merece, certo? E para que mais? Para ajudar. Eu faço tudo isso para ajudar, sabendo que tudo que eu trago transforma a vida das pessoas numa vida muito melhor. Tudo que eu trago faz com que as pessoas consigam ampliar a consciência, consigam ampliar a consciência que elas têm de mundo. Elas consigam ampliar a vontade de viver, a felicidade dentro delas e escolher. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você,
Tenha certeza, eu faço ele com todo amor e carinho e eu não recebo absolutamente nada. Tanto conteúdo do feed, quanto dos stories, quanto as lives, eu não recebo absolutamente nada para fazer. Nada. E aí eu sempre trago o exemplo dos filósofos brasileiros e hoje eu trago o exemplo do Cortella, que ele fala que conhecimento e afeto é igual água. Conhecimento e afeto é igual água, né? Se ficar parado, apodrece. Então faça como eu, deixe que flua, tá? Indica para alguém, se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, tem um aviãozinho aqui, ó, clica nele e envia para o maior número de pessoas possível, para que elas também se permitam transformar a vida. Porque quanto mais vidas eu transformo, mais legal fica viver para mim, tá? E esse conteúdo ele vai te mudar, ou mudar as pessoas para quem você está enviando, por quê? Tá? Porque você para de buscar estar certo o tempo inteiro. E se você para de buscar estar certo o tempo inteiro, você economiza uma energia, um tempo gigantesco. Você economiza uma energia e tempo gigantesco. E a partir do momento que você está economizando essa energia e tempo, você também está evitando gatilhos de ansiedade, você está evitando desgastar os pilares que são aqueles que sustentam a sua felicidade, entende? Então, eu sempre brinco, né? Razão come com o quê? Para que você quer ter razão em tudo? Não tem necessidade de ter razão em tudo. De verdade, depois, escuta o que eu estou te falando, depois que você aprende isso e começa a introduzir na tua vida, começa a olhar o que você realmente precisa ter razão, precisa estar certo, precisa provar, e o que não faz diferença nenhuma, tá? E te traz paz também, porque você fica evitando ficar nesse, sabe? Esse desgaste de ficar se provando o tempo inteiro pro outro, esse desgaste à toa, esse esforço à toa. Então, vem comigo que esse conteúdo pode te mudar. Eu fechei todos os aplicativos e ainda assim com um despertador que avisa as sessões. Que daqui meia hora tem uma paciente. Faz parte. Eu vou descobrir quem aí da próxima vez ele não vai apitar, né? Onde eu estava? Te distancia também, né? Por que esse conteúdo de hoje te ajuda? Porque ele vai te distanciar das situações estressoras e vai te ensinar a fazer com que isso e que com as outras situações da sua vida sejam muito mais leves, né? A partir do momento que você entende isso, você começa a amadurecer outras cognições, você começa a amadurecer outras áreas da sua vida. E aí, conforme você vai amadurecendo, incrível, incrível. De verdade, as pessoas perguntam, mas como que você consegue ser feliz todo dia? Como você consegue ter essa paz, essa calma todo dia? Como que você... Porque eu entendi isso e um monte de outra coisa que eu trago aqui para vocês. Eu não preciso me provar constantemente para os outros. Eu sou o que sou e quem quer entender o que eu falo, quem quer viver, vem aqui e consome meu conteúdo, me chama, e conversa, faz terapia comigo, não sei. Mas quem quer de fato está aqui. Quem não quer, para que eu vou convencer essas pessoas? Não faz sentido nenhum, tá? Mas aí também existem algumas situações que são contrárias, né? Então, quando é melhor não seguir isso que eu estou falando? Quando é melhor... Não, peraí. Não é não seguir. Quando é melhor abrir exceções? Quando que é melhor abrir exceções e falar, não, eu preciso ter razão nisso. Situações de trabalho é importante. Qualquer situação de trabalho, não. Você não precisa estar certo perante seus coleguinhas, seus amigos de trabalho ou de faculdade, né? A não ser que aquilo de alguma forma vai interferir de fato na tua vida. Você fez alguma coisa errada, ou disseram que você fez alguma coisa errada, né? E que aquilo pode lhe custar pontos negativos ou até perder o emprego. Então, sim, aí é importante você provar que você está certo. Questões de saúde imediata, né? Questões de saúde imediata, tanto sua quanto dos outros, que você sabe, essa pessoa tá XYZ, ela precisa instantaneamente ir.
tenho uma amiga minha que ela passou por um perrengue bem grande. Já escrevi sobre ela aqui nessa live em algum momento, eu não lembro qual exemplo que eu citei dela, mas ela tá aqui, eu lembro que eu escrevi sobre ela. Ela é minha tatuadora, né? E ela não queria ir pro hospital. E eu insisti que ela fosse porque eu sabia que alguma coisa estava muito errado com ela. Qualquer dia eu conto a história dela inteira. E ela foi, né? Por conta da minha insistência. E quando ela foi, ela ficou internada. E dali à frente, né? Ela ficou internada por 2 meses, foi transferida de hospital depois de 1 mês. E piorou muito, definhou muito, ficou muito mal. Mas dali ela também conseguiu reverter a situação, né? E hoje ela reaprendeu tudo na vida dela. E não só fisicamente, mas cognitivamente também. Ela tem outras prioridades hoje. E acho que quando você chega muito perto da morte, é isso que acontece com você, né? Você começa a medir as suas prioridades. Eu nunca cheguei muito perto da morte. Será que precisa necessariamente você chegar tão perto da morte para você falar, putz, eu posso morrer e não ter feito tudo o que eu precisava fazer? Pensa nisso, né? Situações de saúde imediatas, situações onde você pode mudar drasticamente a vida de uma pessoa. Então, assim, se eu ignorar, a vida dela vai se modificar completamente. Se ignorar isso e não alertá-la e não falar, não, olha aqui, ó, você tá errado, eu tô certo, de alguma forma aquilo pode mudar a vida dela muito, assim, para pior. Então, nesse tipo de situação, é importante que você chegue, que você pontue para essas pessoas que você tá certo e aí defenda seu ponto de vista, porque uma vida tá dependendo disso, não uma vida de morrer, né? Mas uma vida de ser boa, uma vida que pode ser melhor, que pode ser feliz, né? Então, pensa nisso também. A educação dos seus filhos é primordial que você tenha razão. É uma exceção gigantesca. Então, primeiro tenha certeza de que você está certo naquilo que você está pontuando para os seus filhos, naquilo que você está ensinando, na metodologia que você está utilizando. Segundo, aí você tem que impor isso aos seus filhos. Explicando, não é impor no berro, tá? É explicando o porquê do seu jeito é melhor, por que você tá certo, por que tem que ser X e não Y, por que Z. Entendeu? É assim que você abre uma exceção. A educação dos filhos eu não vejo nenhum momento onde que você não precisa ter razão. Mas a razão tem que ser primeiro tua com você mesmo. Você tem que ter certeza daquilo. E aí, a partir daí, sim, você mostrar para os seus filhos o porquê, né? E situações onde pode acabar o seu relacionamento, né? Seja casamento, seja namoro. Eu falei muito sobre você provar que você está certo do seu ponto de vista. Desculpa. Você provar que está certo dentro do seu relacionamento, na maior parte das vezes não faz a menor diferença, mas existem momentos onde você precisa. Uma situação extremamente drástica, né, e ao extremo, mas alguém falou pro seu marido que você o estava traindo, e você não estava. Agora é importante que você tenha razão nessa situação, e você mostre, você prove. E aí vocês podem imaginar qualquer tipo de exemplo pessoal, onde que você ter razão ou você não ter razão é importante. Mas aqui a gente consegue abrir também uma exceção. E outras, né, que realmente sejam importantes, que eu não anotei aqui, mas que você pare e olhe, né? De fato isso vai mudar a minha vida se eu não tiver razão ou se eu tiver razão? E aí a conclusão que você chega é a conclusão que você vai exercer sobre você, sobre a sua vida, tá? Como que isso tudo que eu estou te falando hoje, que eu estou trabalhando com vocês hoje, interfere dentro do contexto da felicidade e da ansiedade, que são dois opostos que eu trabalho aqui, né? Primeiro, porque você ficar defendendo o tempo todo que você está certa, interfere muito na sua felicidade e na sua ansiedade. Muito, muito, muito. E eu vou te explicar o porquê. Porque enquanto você se preocupa com o que o outro fala, seu respeito, né? Você continua refém do julgamento alheio.
E todo mundo tem boca para falar, todo mundo tem olho para ver. E a maior parte das pessoas gastam muito o seu poder de observação, distorcendo as situações, ou olhando o que não é necessário que olhe. E muitas pessoas também falam, utilizam a boca de forma que era melhor não utilizar, né? Espalhando aí seus julgamentos, achando que de alguma forma elas têm uma sabedoria incrustada que as deixam acima do patamar das outras pessoas. Eu vou te dizer, a maior parte das vezes não. Tá? São pessoas exatamente como você, são pessoas que às vezes estão até mais perdidos do que você, são mais ansiosas, têm depressão, etc, etc, etc. Tá? E aí talvez a vida dessas pessoas seja tão chatas que julgar a vida do outro seja melhor. E enquanto você dá importância para essas pessoas, enquanto você se importa e se incomoda com o julgamento delas, você é refém delas. A partir do momento que você entende que o que fulano pensa de mim é problema dele e não meu, a partir do momento que você entende o que fulano fala sobre você, está falando muito mais sobre quem ele é, falso, preconceituoso, fofoqueiro, seja lá o que for, fala sobre ele, não sobre você. Isso também traz muita paz, isso também traz muita tranquilidade, tá? Enquanto você se preocupa com o que o outro fala sobre você, você é refém dele. Enquanto você é refém dele, você não consegue ser feliz e seus níveis de ansiedade vai lá no teto, tá? Gera muita ansiedade porque você fica o tempo inteiro preocupado em como fazer com que as pessoas te entendam. Pra quê? Pra que você quer que as pessoas te entendam o tempo inteiro? Gasta o teu tempo e tua energia trabalhando os pilares que te fazem de fato feliz. Gasta o teu tempo e tua energia entendendo o que é a sua felicidade e trabalhando para que isso seja cada vez mais forte e sustente que você possa optar ser feliz todos os dias, tá? E também dificulta muito ser feliz porque a felicidade é uma escolha pessoal. Enquanto ainda lhe falta esse amadurecimento emocional, é difícil você conseguir exercitar essa felicidade. É difícil você conseguir escolher ser feliz. Porque a felicidade, ela é uma escolha. A felicidade, ela é um exercício. Enquanto você gasta energia com outras coisas que não seja verdadeiramente ter paz, tranquilidade, ser feliz, é algo que você está desviando do real objetivo, de onde seria melhor para você, tá? E qual que é o jeito certo para tudo isso que eu falei dar errado, né? Ou seja, não faça essas coisas que eu vou pontuar agora. Eu vou dar uma bocejada e vou beber água e volto. Para falar, tô me recuperando do Covid ainda, então semana passada e essa tá meio no trampo. Não no trampo aqui com vocês, mas no trampo conseguir retomar o ritmo dos atendimentos e conseguir retomar o ritmo dos treinos, e aí tá desgastando um pouco, mas é só uma questão de adaptação aí pós 3 semaninhas doente, tá? Vamos lá. Não perceber e não aceitar que você precisa melhorar é o primeiro ponto para que tudo isso que eu falei enquanto busca da felicidade dê errado. Por quê? Porque, pensa comigo, né? Se você não aceita, se você nem sabe, você não percebe que você tem esse comportamento de ficar se provando às outras pessoas, como é que você vai mudar? Não, primeiro você tem que perceber, olha, né? Se até hoje você não sabia, olha para você agora e pensa, e aí? E aí? Eu preciso mudar isso? Preciso melhorar? Preciso. Tá, então como? Né? E aceite e comece a trabalhar. Segundo ponto, você entender que precisa melhorar, você aceitar que precisa melhorar, você está dedicado a começar a melhorar, mas você nunca começa. Se você nunca começa algo, desculpa,
nunca vai conseguir o que você quer. Porque tudo começa do começo. Ai, mas que clichê, que básico, que óbvio. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Tudo começa do começo. E para que as coisas tenham um começo, é preciso que você comece. E o problema da maioria das pessoas é não começar. É ficar pensando que vai e nunca ir de fato, tá bom? Outra coisa, que tem a ver com não começar também, mas é esperar o tempo certo para começar. Não existe tempo certo senão hoje. Não existe tempo certo senão o agora. É agora, é hoje que você precisa melhorar. É agora, é hoje que você precisa evoluir. Porque o ontem você não tem como voltar, ele já não existe mais. Só está na tua memória. O amanhã nem foi criado ainda. O amanhã não existe. Dentro da física, o amanhã não existe. Porque não tem como a gente ir para o futuro. Porque o futuro ainda não aconteceu. O que a gente tem é uma sucessão de hoje. É uma sucessão de agora. Todo dia que você vive é o teu hoje. Todo dia que você vive é o teu agora. E se não for agora, quando você vai mudar? Quando você vai melhorar? Outro ponto é não acreditar que é capaz de melhorar e de verdade. É como eu disse, exige um amadurecimento emocional muito grande e se despide de uma vaidade intelectual muito grande também, né? Então, veja, é compreensível que você ache que você não vai conseguir, porque são dois obstáculos muito grandes. Mas começa. E vai no caminho aprendendo a pedalar, vai no caminho aprendendo a equilibrar, vai no caminho entendendo para onde você tem que ir, para onde você tem que melhorar. Contanto que você comece e persista, que é o próximo ponto, né? Vai funcionar. Mas você tem que começar e você tem que persistir e tem que ir ajustando no caminho, tá? Desistir frente ao primeiro obstáculo também é algo que as pessoas fazem muito. Tudo vai ter obstáculo, gente. Tudo vai ter obstáculo. Tudo vai ter obstáculo. Você pode deixar que uma pedrinha seja uma montanha e te pare, ou você pode chutá-la, ou você pode entender e prosseguir. Até montanhas é possível que você passe, né? O homem ensinou a cavar e fez tudo nas montanhas. O homem aprendeu a escalar. Então, a gente consegue, sim, transpor as dificuldades do dia a dia. Então, vem comigo e transponha essas dificuldades. Não deixa que pequenos obstáculos te tirem da onde você quer chegar, te tirem do teu caminho. Ficar esperando motivação é uma das piores coisas que as pessoas podem fazer na vida. Porque não existe motivação suficiente para que você faça tudo que você precisa fazer. Eu vi o Wesley falando esses dias, que é um neurocientista, psicólogo. Espero estar falando certo o nome dele. Espero que seja esse mesmo. Não, desculpa, não foi o Wesley, foi o Calabês, que também é neurocientista. Eu vi o Calabês falando esses dias que presta atenção no termo força de vontade. Força de vontade é você tirar força da sua vontade. E quem diz que você tem vontade de fazer? A vontade, nosso corpo é preguiçoso. Ele quer ficar em repouso. Você não vai ter vontade, por exemplo, de ir para academia. É muito difícil que você tenha vontade. Racionalmente, eu tenho vontade todos os dias de ir para academia, inclusive sábados e domingos. Emocionalmente, lá dentro, aqui ó, tem uma briga todos os dias. Argumentos para que eu não vá. É uma briga. E aí é um contra o outro. E eu vou. Segunda a sexta-feira estou lá. Tá? Então não espere. É por motivação que eu vou? Não. Por disciplina. Porque eu sei onde eu quero chegar. Porque eu sei qual o caminho que eu tenho que seguir. Certo? Então, não fique esperando motivação, porque você não tem motivação suficiente para fazer tudo que você precisa na sua vida. Disciplina. Tá? Compromisso com o que você precisa, né? O Calabês ele fala força de compromisso e força de constância. Se comprometa, seja constante. Para mim, isso dois é disciplina.
não se organizar para fazer o que precisa ser feito, né? Talvez não tenha muito a ver com o nosso tema de hoje. Não, tem sim. Você precisa sim de uma organização para entender o que está acontecendo dentro de você. Você precisa sim de uma metodologia para você identificar as horas que você está defendendo a sua razão desnecessariamente. E você precisa de uma estratégia em como mudar isso, tá? E culpar as outras pessoas, não, a outra pessoa que é ignorante mesmo, por isso que não está dando certo, etc, tá? Outra forma é você continuar buscando e provar que você está certo em tudo. Não precisa estar certo em tudo, né? Como eu já disse, na maior parte das vezes você nem precisa estar certo. Você não precisa provar que está certo. Só vive e deixa que o outro viva, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo. O Maromba que estava online agora, ele não, acho que ele já saiu. Tenha lá comigo. Mas não é esse, é outro Maromba. Eu tô longe de ser, né? Eu adoro treinar, mas eu tô longe de ser um dos maiores marombas daquela academia. Na verdade, bem mirradinho depois do Covid, então murchei tudo. Engordei, né? Enchei. Mas, quando eu fiz essa tatuagem aqui no meu braço, a tatuadora, foi um exemplo, lembra que eu falei que tinha exemplo da Lei? A Leilane, que é minha tatuadora, ela falou que não era para eu treinar, né? Eu fiz no sábado, ela falou, domingo, segunda, terça, quarta não é para treinar, você treinar na quinta. Ou na sexta, alguma coisa assim. E eu sigo o que ela falou, né? Podia treinar só inferior, superior eu não podia. Então eu fui segunda, terça e quarta e me dediquei ao treino de perna intenso nesses 3 dias. E aí depois, na sexta, no sábado, veio um camarada falar pra mim que tô sabendo que você tá dando mó migué aí pra não treinar sobre a tatuagem, não sei o quê. Eu falei, não é isso não, é porque a tatuadora, ela falou realmente que no programa, ele falou, isso aí é migué pra não treinar. Tá bom, você quer pensar que é isso? É isso. De que vai mudar a minha vida se esse cara acredita ou não que eu tô dando migué ali pra treinar? Primeiro, se eu não gostasse, eu nem ali estaria. Se eu não gostasse de treinar, eu nem ali estaria. E eu estava, sempre estive, porque eu gosto, né? Segundo, o que vai mudar na minha vida? Ele saber, ele concordar ou não. Tempos depois, o cara, deixa ele achar. Tempos depois, desse mesmo cara, tava eu e o Charlie treinando, meu companheiro de treino que vocês conhecem. E aí ele veio e falou, o cara ali tá falando não sei o que lá de mim, que eu não tô treinando direito, não sei o que. Eu falei, tá, mas o que importa? Pra que você tem que provar pra ele que você treina bem, ou que você treina forte, que você treina... O que vai mudar na tua vida? Ele parou, pensou, refletiu. E falou, não pode os caras ficar pensando isso de mim, não. Aí eu persisti. Falei, cara, lembra que aquele dia você falou que tava no Miguel, não sei o que lá, né? Contei a história da tatuagem pra ele. Eu lembro. Falei, eu não tava. De fato a tatuadora falou aquilo. Inclusive, eu devia ter ficado mais tempo sem, porque olha aqui, passa o dedo, ó. E o relevo na tatuagem tá no aquelóide, relevo. Vai sair. Mas eu te expliquei uma vez, você não quis, expliquei a segunda, você não quis. Que diferença faz na minha vida se você acha que eu tô dando Miguel aqui pra treinar ou não? Nenhuma. É a mesma coisa. Pra que você precisa provar pra esse cara que você treina bem, que você treina forte, não sei o que? Ele parou, refletiu e persistiu. Não, eu tenho que provar pros caras. Então prova. Você tem que provar pros caras, prova, né? Mas se entende, não faz diferença nenhuma na vida minha, na vida dele, na vida de qualquer outra pessoa. Ficar justificando a tua existência, o teu fazer, a tua vontade, o teu gosto, não faz diferença nenhuma. Eu provar para as pessoas que elas estão, que eu tô certo, ou que elas estão erradas, ou que, sabe, eu treino porque eu gosto de treinar, não porque eu estou ali por uma obrigação e faço de qualquer jeito, não. E é isso em tudo na nossa vida. Leva isso para tudo, tá bom? Como criar então o seu caminho de mudança? Primeiro, deixa de se preocupar em estar certo o tempo inteiro. Você não precisa estar certo o tempo inteiro. Entenda que são pouquíssimas situações que vale a pena ou que você vai precisar de fato defender a tua razão, defender que você está certo.
resto das vezes, tanto faz. Não altera. E você vai entender que, conforme você começar a viver isso, vai viver muito melhor, tá? Fora isso, tem a vaidade, né? Se você continuar com essa vaidade intelectual de ser o bambambam, ser a bambambam, né? Tá certo em tudo e defender isso, você também não vai conseguir. Então, se despa dessa vaidade, tá? E começa esse processo de amadurecimento de uma forma consciente, tá? Talvez você não tenha vivido situações suficientes de vida, mas se você optar por começar a desenvolver esse amadurecimento emocional da consciência, você começa a conseguir se distanciar, né? E ver essa situação específica do estar certo ou não de uma forma diferente. E aí então você começa também a levar isso para outros âmbitos da sua vida. E aí quando você começa a levar isso para outros âmbitos da sua vida, é que a brincadeira começa a ficar legal, porque aí você consegue se olhar de fora, tomar decisões mais assertivas, mais efetivas, etc, tá? Só você parar e pensar antes de fazer qualquer coisa. O segredo, um dos grandes segredos é desacelerar, tá? A gente tem a mente rápida e a mente devagar. A gente usa muito a mente rápida e ela é muito útil, é muito legal. Mas a mente devagar, ela precisa ser muito mais trabalhada, ela exige muito mais esforço, então o cérebro usa pouco ela. Se conscientemente você começar a querer usar a sua mente devagar, você vai ganhar muito amadurecimento e assertividade, tá? Tarefas de casa que eu sempre deixo. Lista, né? Quando que você ficou defendendo o seu ponto de vista e que não mudou absolutamente nada na tua vida, é importante você fazer exercício para você se olhar de fora, né? E lista também como a partir de hoje você vai conter esse impulso de ficar querendo ter razão o tempo inteiro e começar a escolher ter paz em vez de ter razão, tá? A nossa reflexão final aqui eu sempre gosto de falar para vocês que todas as vezes que eu falo, eu reforço sempre a mesma mensagem. Einstein dizia que insanidade é você sempre fazer as mesmas coisas e esperar obter resultados diferentes. Eu quero que você comece a aprender a fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Porque enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas, deixa eu colocar você mais pertinho aqui. Enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar tendo os mesmos resultados, tá? Eu proponho também uma mudança, né? Toda vez que eu falo, é propondo uma mudança. Eu bato e mexe. Todas as vezes que eu venho aqui falar, é propondo uma mudança. Eu quero que você deixe de ser quem você é e comece a ser quem você sempre quis ser, quem você gostaria de ser, tá bom? E acima de tudo, o que eu trago é a possibilidade que você entenda e escolha ser feliz todos os dias. Escolha ser feliz todos os dias. Isso tem sido uma missão de vida incrível e eu tenho conseguido levar para essas pessoas, para vocês, a felicidade, né? A felicidade não, a possibilidade de escolher a felicidade, tá bom? Então, é isso. Diariamente estou aqui nos meus stories, no meu feed e toda segunda-feira fazendo live. As lives de quinta logo voltarão também. E foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Vem ficar comigo durante a semana. Um beijo e até amanhã. Ou até mesmo hoje, se eu gravar um history, então até daqui a pouco. Tchau. Bye.